Você acredita em conto de fadas? E conto de guerreiras? Você conhece alguma história na qual uma mulher é a sua própria heroína? Porque eu já ouvi falar de inúmeras, e elas não são fábulas. Muitas dessas histórias não têm o reconhecimento que merecem. É por isso e por outros motivos que essa série de podcast foi pensada, para exaltar trajetórias. Algumas histórias são sofridas, outras nem tanto, mas todas são igualmente fascinantes. Ao longo dos 5 episódios vou comentar com você sobre a vida de mulheres brasileiras que se destacaram em segmentos diferentes, marcando a história do país de formas distintas. Estamos juntos, a partir de agora, para conhecer ou relembrar o percurso de brasileiras que fizeram história. Nobre, corajosa e determinada. Essa é Maria Quitéria de Jesus, personagem importante na luta pela independência do Brasil, e a mulher homenageada neste nosso primeiro episódio. Maria Quitéria nasceu em 27 de julho de 1792, em uma fazenda localizada na então freguesia de São José de Itapororocas, local onde hoje fica a cidade de Feira de Santana, na Bahia. Aos 10 anos, perdeu a mãe e ficou responsável por cuidar de suas irmãs. Em 1822, o Conselho Interino do Governo da Bahia passou a recrutar voluntários para as lutas de apoio à independência do Brasil. Maria Quitéria interessou-se pela proposta e pediu a seu pai permissão para se alistar, mas foi proibida por ele. Decidida a lutar, contou com a ajuda de sua irmã Teresa Maria e do cunhado José Cordeiro de Medeiros. A jovem pegou emprestado o uniforme do cunhado, cortou seus cabelos e apresentou-se como homem ao exército. O mestre em História e pesquisador da vida de Maria Quitéria, Rafael Coelho, comenta sobre o significado dessa ação da personagem, ainda mais naqueles tempos. Quando contamos a história da Guerra de Independência, pouco falamos dos negros e principalmente em geral dos não brancos e não homens, nesse caso, que participaram dessa guerra. E aí é importante a gente destacar por quê? Porque Maria Quitéria, um século depois do centenário de independência, ela não vai se tornar só um símbolo feminino dessa batalha, como ela vai se tornar um símbolo feminino pardo. Maria Quitéria passou por cima de muitos obstáculos para lutar na Guerra da Independência. No combate, foi elogiada por sua bravura, rompendo com estigmas que pudessem existir sobre uma mulher atuar nas Forças Armadas. A questão de uma mulher entrar numa instituição das mais conservadoras, se não a mais conservadora da nossa sociedade, e ela decide entrar em batalha, um lugar, um espaço em que historicamente dentro das fileiras militares é ocupada pelo homem. Durante a guerra, o pai de Maria Quitéria descobriu sobre a fuga da filha. Decidido, foi até o destacamento militar, procurou o comandante e contou que o soldado Medeiros, que tanto estava se destacando em batalha, era, na verdade, sua filha Maria Quitéria. Ele avisa ao pai de Quitéria que ela tinha tamanha habilidade com armas, ela tinha tamanha inteligência, ela tinha uma capacidade tal que ela merecia, estar naquele espaço. O pai, desgostoso com essa notícia, vai a Maria Quitéria afirma que vai continuar. Ele então a desonra, ele vai falar que ela não era mais a filha dele, vai embora e amaldiçoa. Após a guerra, Maria Quitéria foi reconhecida por seu grande esforço. Recebeu diretamente das mãos de Dom Pedro I a medalha de insígnia do Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro, a maior honraria da época. Esperançosa, Maria pediu a Dom Pedro que escrevesse uma carta ao pai dela, pedindo que perdoasse a filha. A heroína da independência foi condecorada patrona do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro. Em 1953, no aniversário de 100 anos de sua morte, o governo brasileiro decretou que seu retrato estivesse presente em todas as repartições e unidades do Exército. Maria Quitéria, ela ganha a maior honraria que um militar pode receber.
Cada mulher brasileira tem sua própria história singular, única e incomparável. No próximo episódio, vou compartilhar com você a trajetória de uma, que representou um marco na história da religião, a Irmã Dulce. Esta série de podcast foi produzida para a disciplina de Radiojornalismo 3, da Universidade Federal do Pampa, com a supervisão da professora Adriana Duval e acompanhamento da monitora Andressa Dalenogari. Locução e roteirização de Moisiane Utsi. Direção e roteirização de Juliane Cardoso. Produção de recursos sonoros e edição de Tuane Araújo, com produção de conteúdo de Mariana Diel e Maria Fleck. Universidade Federal do Pampa, São Borja, abril de 2021. A Bahia inteira canta para celebrar nossa santa que cuidou de nós. Perseverante, humilde e caridosa. Essa é a Irmã Dulce, personagem importante da Igreja Católica. A mulher homenageada neste nosso segundo episódio da série, Brasileiras que Fizeram História. Convido você a me acompanhar nos próximos minutos e conhecer mais a fundo sobre esse incrível ser humano que muito fez pelo próximo. Irmã Dulce recebeu o nome de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes ao nascer, em 26 de maio de 1914, em Salvador. Aos 7 anos, perdeu sua mãe, chamada Dulce. No ano seguinte, junto com os irmãos, fez a primeira comunhão. Aos 13 anos, passou a acolher mendigos e doentes na casa da família, e logo a residência ficou conhecida como a Portaria de São Francisco. Em fevereiro de 1933, após sua formatura como professora, Maria Rita entrou para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, na cidade de São Cristóvão, em Sergipe. Em agosto daquele ano, recebeu o hábito de freira e passou a adotar o nome Irmã Dulce em homenagem à sua mãe. Agora ouviremos uma parte do programa Irmã Dulce Hoje, apresentado pelo Frei Giovanni Messias. O anjo bom tinha consciência de que através do serviço, ou seja, fazendo bem ao seu irmão mais necessitado, podia expressar de maneira mais bela seu amor a Deus. Amar e servir era um propósito de vida de Santa Dulce dos Pobres. Ao longo de sua vida, vários foram os episódios em que a Irmã Dulce colocou os pobres e doentes em primeiro lugar. Consta que em 1939 solicitou abrigo em 5 casas da Ilha dos Ratos, comunidade pobre de Alagados, para doentes que recolhia das ruas de Salvador. Expulsa do lugar, ela peregrinou durante uma década, acompanhando seus protegidos por vários locais da cidade. Vamos ouvir agora um relato feito pela sobrinha de Irmã Dulce, Maria Rita Pontes, para o documentário sobre a vida da Beata Dulce. Ela era um gigante, né? Uma pessoa de 1,5 m que parecia ter 3 metros de altura. Sempre doente por conta de problemas pulmonares, a medicina não explicava como é que ela conseguia se levantar do leito e ainda mais levar a vida, né, o dia inteiro trabalhando. Então é aí que a gente vê, né, na vida de Irmã Dulce o dedo de Deus fazendo dela um grande instrumento para a sua obra. Na primeira visita do Papa João Paulo II ao Brasil, em julho de 1980, Irmã Dulce ouviu seu incentivo para prosseguir com a obra. Eles voltaram a se encontrar em outubro de 1991, na segunda vinda do Papa ao país, quando fez questão de visitar a religiosa, cuja saúde já se encontrava bastante debilitada. 5 meses depois, não foram poucos os que choraram pela morte da que também era chamada de Anjo Bom da Bahia. Ouve o teu povo cantando nas portas do Vaticano. Ele tem fé. O processo de beatificação e canonização da Irmã Dulce foi iniciado em janeiro de 2000.
Em 2009, o Papa Bento XVI reconheceu as virtudes dessa amável serva de Deus. Em 22 de maio de 2011, foi proclamada como bem-aventurada Dulce dos Pobres. Para receber o título de santa, entretanto, seria necessária a confirmação de 2 milagres atribuídos a ela. Na experiência de Irmã Dulce, o serviço era traduzido como consciência plena, tanto que certa vez ela disse assim: a gente não vive a nossa vida, mas a daqueles que nos cercam e nos procuram. Estou aqui para servir aos irmãos, servir aos pobres. Finalmente, no dia 13 de outubro de 2019, no Vaticano, o Papa realizou cerimônia em que proclamou Dulce dos Pobres, uma das novas santas da Igreja Católica, a primeira nascida no Brasil, que tem, portanto, 13 de outubro como data comemorativa. Cada mulher brasileira tem sua própria história singular, única e incomparável. No próximo episódio da série Brasileiras que Fizeram História, vamos falar sobre Carolina Maria de Jesus, um marco na literatura. Esta série de podcast foi produzida para a disciplina de Rádio Jornalismo 3, da Universidade Federal do Pampa, com a supervisão da professora Adriana Duval e acompanhamento da monitora Andressa Dalenogari. Locução e roteirização de Moisiane Utsi. Direção e roteirização de Juliane Cardoso. Produção de recursos sonoros e edição de Tuane Araújo. Com produção de conteúdo de Mariana Diel e Maria Fleck. Universidade Federal do Pampa, São Borja, abril de 2021. Eu não tenho casa. Carolina Maria de Jesus se apaixonou pelas palavras ainda criança e manteve um relacionamento com a literatura por toda a vida. Decidida, sonhadora e resiliente, ficou marcada na história do país como uma brilhante escritora, poeta, compositora, cantora e atriz negra. Convido você a saber mais detalhes sobre a trajetória da mulher que homenageamos nesse terceiro episódio da série Brasileiras que Fizeram História. Sacramento, Minas Gerais, 14 de março de 1914. Carolina Maria de Jesus, filha de Maria Carolina, nasceu em uma casa humilde na comunidade rural da cidade mineira. Carolina viveu sua infância e adolescência na pequena Sacramento. Estudou apenas durante 2 anos, o suficiente para aprender a ler e escrever. A escritora e pesquisadora Conceição Evaristo, em entrevista à TVE, menciona sobre a sagacidade de Carolina, considerada um de seus traços mais evidentes. Carolina era uma pessoa extremamente curiosa. Ela tinha uma necessidade de conhecer o entorno, como conhecer o mundo, e a leitura foi para ela esta oportunidade. Pela curiosidade dela, ela queria saber de tudo. Era uma menina, até no linguajar mineiro, ela seria uma menina muito perguntadeira, ser uma pessoa atenta, né? Então todo o aprendizado dela é muito mais movido pela curiosidade do que pelas oportunidades que ela teve de ter um estudo formal. Durante a infância e adolescência, Carolina convivia com o preconceito em sua cidade natal. Mudou-se sozinha para São Paulo em 1937. Trabalhou na casa de um médico rico, onde passava os dias de folga lendo os livros de sua biblioteca. Em 1948, ficou grávida e acabou desempregada. Mudou-se para a favela do Canindé. A única forma de renda da família era a reciclagem de materiais que Carolina recolhia das ruas da cidade. Em entrevista à emissora TVT, a caçula Vera Eunice relembra como era a vida na favela e a rotina da mãe quanto à escrita. A gente nunca sabia quando ia comer, né? Se almoçava, não jantava, se jantava, não almoçava. Ela escrevia demais. E escrevia quando ela escrevia, como ela falava, quando ela tinha paz, quando tinha comida em casa. Mesmo com as dificuldades, Carolina de Jesus continuava com sua paixão pela leitura
e encontrou uma forma de expandir seu amor também pela escrita. Com os cadernos que encontrava em suas andanças, redigia diários sobre a vida na favela, romances e poesias. Tinha o sonho de um dia podê-los vê-los publicados. Em 1940, andava por rádios e editoras, oferecendo seus escritos e se apresentando como Carolina Maria, a poetisa negra. Mas foi em 1958 que o tão sonhado reconhecimento viria. E, em 1960, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, seu primeiro livro, chegou ao público. A obra, classificada por muitos críticos como sincera e crua, revelava várias angulações de Carolina de Jesus. A filha Vera Eunice e a escritora Conceição Evaristo refletem sobre esse legado. Muitas Carolinas. Tem muita mãe solteira, muita mulher negra, muita empregada doméstica, muita mulher que cria o filho sozinho. Porque o que Carolina narrava ali era também a nossa narrativa de vida, né? A fome de Carolina era a nossa fome, a sobrevivência de Carolina era a nossa sobrevivência. Após seu estrondoso sucesso, Carolina de Jesus gravou um disco com composições próprias e atuou em um longa alemão que falava sobre ela, mas nunca parou de escrever. Em vida, publicaria mais 3 livros: Casa de Alvenaria, Pedaços de Fome e Provérbios. Outros livros foram lançados após sua morte em 1977. A escritora foi homenageada póstumamente com o título de Doutor Honoris, causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2021. Ainda hoje é assunto de incontáveis livros e estudos, um reconhecimento por quem foi e pela obra que deixou. Cada mulher brasileira tem sua própria história, singular, única, incomparável. No próximo episódio da série Brasileiras que Fizeram História, vamos falar sobre um marco na arte, Tomi Otaki. Conto com você! Esta série de podcast foi produzida para a disciplina de Radiojornalismo 3, da Universidade Federal do Pampa, com a supervisão da professora Adriana Duval e acompanhamento da monitora Andressa Dalenogari. Locução e roteirização de Moisiane Utsi. Direção e roteirização de Juliane Cardoso. Produção de recursos sonoros e edição de Tuane Araújo. Com produção de conteúdo de Mariana Diel e Maria Fleck. Universidade Federal do Pampa, São Borja, abril de 2021. Ela descobriu na arte uma forma de se conectar consigo mesma, inovadora, autêntica e independente. Estou falando de Tomi Otaki. Seja bem-vindo a mais um episódio da série Brasileiras que Fizeram História. Convido você a me acompanhar no resgate dessa linda trajetória. Conhecida como a Dama das Artes Plásticas Brasileiras, Tomi Otaki veio do Japão e naturalizou-se aqui no Brasil. Conquistou seu espaço na arte ocidental e oriental, tendo sido pioneira do abstracionismo. Tornou-se um dos principais nomes no cenário artístico mundial. Para a gente entender melhor essa história, vou começar contando detalhes sobre sua vida antes de chegar no Brasil. Tomi Nakakumbo nasceu em Kyoto, no Japão, no dia 21 de novembro de 1913. Filha de um empresário do ramo de madeira e de uma dona de casa. Era a caçula de 6 irmãos. A paixão pela arte começou desde cedo. Ela adorava desenhar e a aula de que mais gostava na escola era, sem dúvidas, a de artes. Mas ser uma pintora profissional não estava nos planos da pequena Tomi. Em dezembro de 1936, aos 23 anos, Tomi embarcou em um navio a caminho do Brasil para visitar um dos irmãos. Depois de 45 dias de viagem, chegou ao Porto de Santos e imediatamente se apaixonou pelo país, que viria a ser a sua nova casa. Aos 39 anos, já esposa e mãe, Tomi Otaki iniciou a carreira de pintora, incentivada pelo artista japonês Keisuke Sugano.
Para ela, o Brasil fez possível ser artista que se tornou. Começou a se dedicar à pintura com alegria. Uma das autoras da coleção de livros Mestre das Artes no Brasil, Lídia Rego, conta sobre as singularidades do trabalho de Tomi. A pintora Tomi Otaki seguia alguns princípios da cultura japonesa. Poucos elementos querem dizer muitas coisas. Pintava com liberdade, sem esboços e diretamente na tela. Pintava o que vinha do coração e não apenas o que via. Ela se deixava guiar pelas cores, pelas formas, e sua pintura tornou-se cada vez mais abstrata. Tomi foi uma importante artista da arte brasileira, sendo uma das precursoras do abstracionismo no Brasil. Autodidata, estudava os contrastes das cores, as tonalidades e as transparências, pintando-as em formas livres ou em composições geométricas. Suas telas são de grandes dimensões e em formatos diferentes, podendo ser retangulares, quadradas, redondas. Mesmo iniciando a carreira como artista plástica, Tomi expandiu-se na arte. Seu acervo inclui obras de pintura, gravura e escultura. Atualmente, há mais de 30 obras públicas de sua autoria, presentes em cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília. Tomi criou esculturas tanto no Brasil quanto no Japão. Em 2008, em homenagem aos 100 anos da imigração japonesa, ela produziu uma escultura na cidade de Santos. Em 2001, foi criado o Instituto Tomi Otaki, com o intuito de realizar mostras nacionais e internacionais de artes plásticas, arquitetura e design. Atualmente, há um prêmio fruto de parceria do Instituto Tomi Otaki com a multinacional AkzoNobel. O objetivo da premiação é reconhecer as obras arquitetônicas que são destaque na cena contemporânea brasileira. O cientista social, professor da PUC de São Paulo e pesquisador sobre Tomi, Miguel Chaya, descreve o impacto da obra da artista em um documentário feito pela TV Cultura. A pintura normalmente está muito próxima da filosofia, mas a Tomi Otaki traz uma carga filosófica intensa, densa, que permite pensar a natureza no seu sentido geral, seja a natureza mínima da vida biológica do mar ou um evento cósmico, né? Então, o mundo inteiro. A trajetória de Tomi Otaki marcou a história das artes plásticas brasileiras, sendo conhecida como uma das grandes referências femininas da área. Sua vida e obra demonstram as raízes japonesas e a paixão pelo Brasil. Toda mulher tem uma história singular, única e incomparável. Hoje falamos um pouco sobre a artista Tomi Otaki. No próximo episódio, vamos conversar sobre uma referência na área musical, Elis Regina. Conto com você! Esta série de podcast foi produzida para a disciplina de Radiojornalismo 3, da Universidade Federal do Pampa, com a supervisão da professora Adriana Duval e acompanhamento da monitora Andressa Dalenogari. Locução e roteirização de Moisiane Utsi. Direção e roteirização de Juliane Cardoso. Produção de recursos sonoros e edição de Tuane Araújo. Com produção de conteúdo de Mariana Diel e Maria Fleck. Universidade Federal do Pampa, São Borja, abril de 2021. 1, 2, 3, balançou. Vou contar para você uma história. Vou falar sobre uma trajetória sonora. É no embalo dos acordes musicais que começamos juntos a discorrer sobre a vida e o legado de uma mulher encantadora, talentosa e obstinada, Elis Regina. Seja bem-vindo ao 5º episódio da série Brasileiras que Fizeram História. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Reconhecida por sua voz inesquecível e presença marcante, Elis Regina eternizou músicas como Águas de Março, O Bêbado e o Equilibrista e Só Tinha Que Ser Com Você. Elis nasceu em Porto Alegre no final do verão de 1945. O
O amor pela música começou a se manifestar cedo. Com apenas 3 anos, já mostrava que sabia cantar. Aprendia os sambas-canção que tocavam no rádio e cantava para seus pais em casa. Aos 13 anos, Elis começou a cantar regularmente em um prestigiado programa da Rádio Farroupilha, o Clube do Guri. Foi por essa idade que outra importante emissora de Porto Alegre, a Rádio Gaúcha, a contratou. Começava então sua carreira profissional. Não demorou a ser considerada a melhor cantora gaúcha. Aos 16 anos, lançou o primeiro disco e deslanchou. Ao longo de sua carreira, Elis cantou MPB, jazz, rock, samba e, claro, bossa nova. Casou-se com o produtor musical Ronaldo Boscoli, com o qual teve seu primeiro filho, João Marcelo. Anos depois, viveria com o pianista e arranjador musical César Camargo Mariano, pai de seus outros 2, Pedro e Maria Rita. Elis Regina construiu uma carreira de sucesso. Após se mudar para o Rio de Janeiro, em 1964, estreou na televisão apresentando o programa Noite de Gala na TV Rio. No ano seguinte, foi convidada a apresentar o programa O Fino da Bossa, ao lado de Jair Rodrigues, pela TV Record. Não ficou apenas no Brasil, embarcou em turnês internacionais. Quando se apresentou no Olímpia, em Paris, foi ovacionada e precisou voltar 6 vezes ao palco depois de finalizar o show. Parcerias também não faltaram. Elis cantou ao lado de grandes nomes, como Tom Jobim, Adoniran Barbosa, Chico Buarque e tantos outros. Também ajudou a elevar outros artistas à fama, com a interpretação de suas composições. Foi o caso de Milton Nascimento e Gilberto Gil. Por conta da sua baixa estatura e de sua personalidade vibrante, ficou conhecida como Pimentinha, apelido dado pelo cantor e compositor Vinícius de Moraes. Por sinal, a qualidade técnica de sua interpretação, somada à sua performance única, sempre esteve em destaque. É o que comenta Arthur de Faria, autor de Elis, uma biografia musical. Bom, Elis, a cantora, era uma cantora que botava muito foco no seu lado de intérprete também, né? O que isso quer dizer? Que além dela cantar maravilhosamente bem, assim, ter toda a sua técnica, todo o seu controle de respiração, controle do timbre, controle de ataque, todas essas coisas que se exige de um grande cantor, que é focar no que precisa ser dito. E a Elis tinha muito forte isso, tu acredita em absolutamente cada palavra que ela está dizendo, ela está inteira ali, focada em tudo que ela está dizendo. Eu acho que esse talvez seja o grande diferencial dela, né? Que ela tinha num nível muito alto as duas coisas, a cantora e a intérprete. Elis Regina partiu cedo, aos 36 anos. Deixou um impressionante legado e ainda hoje, para muitos, é considerada a melhor cantora brasileira de todos os tempos. Sua obra é repleta de números impressionantes. Foram 21 anos de profissão, 28 LPs e 20 compactos. Vendeu 24 milhões de cópias e se tornou a primeira artista brasileira a vender mais de 1 milhão de discos. Virou um marco para a MPB, mas foi além disso. Também travou debates políticos e representou a classe artística. Conhecida por ter sido uma mulher sem papas na língua e de riso inesquecível. Elis foi uma brasileira que fez história. Toda mulher tem uma história singular, única e incomparável. Depois que abordamos um pouco da trajetória de Elis Regina, me despeço de você, agradecendo pela companhia em mais um episódio de Brasileiras que Fizeram História. Esta série de podcast foi produzida para a disciplina de Rádio Jornalismo 3, da Universidade Federal do Pampa, com a supervisão da professora Adriana Duval e acompanhamento da monitora Andressa Dalenogari. Locução e roteirização de Moisiane Utsi. Direção e roteirização de Juliane Cardoso. Produção de recursos sonoros e edição de Tuane Araújo, com produção de conteúdo de Mariana Diel e Maria Fleck.
Universidade Federal do Pampa, São Borja, abril de 2021.